Chegamos à nossa aula 50, progressão aritmética, já está inscrito no canal, compartilhe entre os amigos, curso gratuito, 100 videoaulas para você, com slide, lista de exercícios, não perca essa oportunidade. Vamos lá então? Definindo progressão aritmética, é uma sequência numérica em que uma diferença entre um termo a partir do segundo e o seu antecessor é sempre a mesma. Essa diferença é chamada razão. E os termos são representados por A1, que é o primeiro, A2, que é o segundo, A3, que é o terceiro, e a N é o último termo, que a gente chama de enésimo termo, ok? Então, alguns exemplos da PA. 3, 9, 15, 21. A diferença entre o segundo e o primeiro é igual ao terceiro e o segundo, que é igual ao quarto e o terceiro. Essa PA tem razão 6. Ó. 9 menos 3 é igual a 15 menos 9, que é igual a 21 menos 15. Ela é chamada de PA crescente. Mas ela pode ser decrescente. Quando agora eu vou sempre somando menos 3 a todos os termos. Ó. A diferença entre o da frente e o de trás é sempre a mesma. Ó. 1 menos 4 é menos 3. 0 menos 1. 0 menos 2 menos 0, menos 4, menos 2. A razão deu menos 2, está decrescendo, tá vendo? E ela pode ser constante, gente. Razão 0, 2, certo? Após classificar a PA, agora nós vamos deduzir uma fórmula. Como assim, professor, uma fórmula? Uma fórmula que lhe permite calcular qualquer termo em função do termo anterior. Então vamos fazer isso, né? Vamos fazer a demonstração. Seja uma PA, A1, A2, A3 até o AN. Nós já sabemos que se é uma PA, a razão é sempre a mesma. A diferença de A2 menos A1 é igual a A3 menos A2. Então, a partir daqui eu vou fazer o seguinte. Ó. A razão é igual a A2 menos A1. Então, vamos isolar A2. A2 é igual a 1 mais a razão. Beleza, cara, entendi. Mas a razão também é A3 menos A2. Então, daqui eu posso isolar A3, né? Passando menos A2 para o outro lado. E fica que A3 é igual a A2 mais a razão. Mas me diga uma coisa, quem é A2? A1 mais a razão. Substitua aqui, ó. Então, a gente fica que A3 ficou igual a 1 mais 2 vezes a razão. R é igual a 4 menos A3. Vamos isolar 4. A3 mais R. Mas quem é A3? A1 mais 2R. 2R com R dá 3R. Então, o que é que você percebe? Para você achar o quarto termo, é o primeiro mais 3 razões. É mais ou menos assim, gente. Para ir do primeiro para o quarto, eu preciso de 3 pulos, ou, desculpe, 3 razões. Nunca esqueça disso, tá, gente? Então, A4 é igual a 1 mais 3R. Então, se eu tiver um termo qualquer N, atenção agora, ó. Para encontrar 3 aqui, eu subtraí 4 de 1. Então, se esse aqui é o enésimo termo, eu vou subtrair N de 1 aqui. N menos 1 vezes a razão. Então, em outras palavras, esta é a fórmula, ou também chamada de termo geral, que lhe permite encontrar qualquer termo da PA em função do primeiro, do número de termos e da razão. Ok? Muito bem, Carlos. Então, vamos a um exemplo, né? Seja PA. Primeiro é uma PA, vamos ver. 5 menos 2 é 3, 8 menos 5 é 3, 11 menos 8 é 3 e por aí vai. Ele quer o 30º termo, ou seja, o A30. Então, quem é o primeiro? A1, 2. A30 é o que ele quer. Quem é a razão? 3. Por quê? Porque a diferença é sempre a mesma. 5 menos 2, 3. E o número de termos é 30. Fórmulazinha do termo geral, bora. A N, enésimo termo, ou neste caso o que eu quero, o último termo, é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Então, bora. A30 é igual ao primeiro, que é A1, mais o número de termos não é 30? 30 menos 1 vezes a razão, que é 3. Cara, então fica, ó, 2 mais 29, de jeito nenhum, né, gente? Primeira multiplicação. 29 vezes 3 dá 87. 2 mais 87 é 89. Então, o 30º termo dessa PA é 89. Ei, Carlos, muito massa. Agora, preste atenção. Não é obrigado que você encontre um termo da PA sempre pegando o primeiro, não. É muito interessante isso. Ó. Eu posso encontrar um termo qualquer da PA pegando um termo anterior mais a diferença entre os índices. Atenção, ó. M de Maria, N de navio. Aí faz a diferença aqui. Então, por exemplo, se numa PA eu quiser o A37 e eu tenho o A7, eu posso fazer assim, ó. A34 é igual a A7 mais diferença dos índices, ó. 34 menos 7 vezes a razão. Ou, em outras palavras, o A34 é igual a A7 mais 27 vezes a razão. Olha o detalhe. De 7 para 34, quantos pulos você dá? 27. É por isso que, para achar um termo lá na frente, eu pego um termo qualquer anterior e o número de pulos vezes a razão.
Percebeu a detalhezinho do pulo? Ah, cara, interessante, beleza. A PA, gente, tem algumas propriedades muito interessantes. Dê uma olhadinha nessa PA aí, em que você está vendo que tem 11 termos, né? Então ela começa com 2, depois vem 5, depois vem 8, depois vem 11 e vai até o 33. Galera, atenção agora para o que eu vou dizer. Você olha para os índices dos termos. O A1 mais o A10 vai ser igual a 5 mais o A6. Como é que você tem certeza disso? Você olha para os índices. Ó. Esse índice 1 com esse índice 10 forma 11. O índice 5 com o índice 6 forma 11 também. Então, galera, quando os índices, a soma deles dá igual, você pode dizer que, por exemplo, um termo mais o outro é sempre igual à soma dos outros dois. Então, nesse caso, o que está de vermelho, ó, o primeiro é 2 com o décimo, que é 29. 1 mais 29 dá 31. Agora, olha os de amarelo, o quinto com o sexto também dá 31. 14 com 17. Entendi. Outros exemplos, ó. O terceiro com o quarto vai ser igual ao quinto com o segundo. Por quê? Porque 3 com 4 é 7 e 5 com 2 é 7. Olha que legal. Terceiro com o sétimo, faz 10 aqui, é igual ao segundo com o oitavo, né? Então, nesse último caso, ó, o terceiro com o sétimo é 8 com 20, faz 28. O segundo com o oitavo é 5 com 23, que faz 28 também. Gostei, viu? Essa é a propriedade dos termos da PA, muito show. Outras propriedades, gente, essa é muito massa. Essa aqui a gente chama de termo médio. Então, imagina aí uma PA em que você tem um termo médio. Ela tem 11 termos, o termo que está no meio é o sexto. Por que é o sexto? Veja bem, eu tenho os 5 primeiros à esquerda e depois eu tenho do sétimo ao 11º à direita. Então, eu tenho 5 à esquerda, 5 à direita. Eu posso encontrar o termo médio, gente, tirando a média do primeiro com o último. Não entendi. Ó, o 17... que é o A6, ele pode ser o primeiro mais o último dividido por 2. É legal, Carlos. 17 vai ser 2 mais 32 sobre 2. Mas ele também poderia ser, sabe o que, gente? Os vizinhos a ele, ó. 14 mais 24, 34 sobre 2. Então, eu posso dizer, gente, que o termo médio é a média aritmética dos termos que estão à mesma distância dele. Eu poderia dizer que o termo médio era o primeiro mais o último, mas poderia dizer que era o segundo com o penúltimo. Ó, o segundo com o penúltimo, 5 mais 29, 34 por 2, 17. É isso que eu escrevi aqui, gente. Um determinado termo é a média aritmética dos termos que estão à mesma distância dele. Gostei, viu, Carlos? Muito massa. Uma coisa que você tem que ter muito cuidado em algumas questões, números em PA. Então, imagine que você está fazendo uma questão e ele diga assim, 3 números estão em PA. Então, o que é que você pode escrever? Você pode escrever assim, ó, o termo do meio você sempre chama de X, o anterior X menos R e o posterior X mais R. Uma característica interessante disso é que quando você escreve desse jeito, e, por exemplo, você precisar da soma dos termos, X menos R mais X mais R dá 3X. Fantástico. Se você tiver 5 números, aí cuidado. O anterior você escreve X menos R e o outro X menos 2R. E na frente, X mais R e X mais 2R. Se você somar, ó, fica 5X. Quando o número de termos é par, cuidado. Você não pode chamar o termo do meio, até porque não existe, né? De X. Então, o que é que você faz? Você bota no meio da PA, entre o segundo e o terceiro, você bota X menos R e X mais R. Aí o detalhe. Quando você bota X menos R e X mais R, você está pulando de 2R aqui, né? Porque de menos R para R dá 2R, de menos R para 0 e de 0 para R. Então, quando tem número par, você faz isso aqui, ó. X menos R, X menos 3R, X mais R, X mais 3R. De modo, gente, que a soma eu possa cortar o menos 3R com 3R e o menos R com R. Tá bom? Gravou? Então, números em PA, você sempre usa a estratégia. Se for ímpar, bota o X no meio, o anterior X menos R e o outro X mais R. Se for par, não. X menos R, X mais R. Gravou? Show demais, né, Carlão? Vamos a um exemplo muito legal que envolve lá a geometria plana. Esse aqui a gente já viu lá em polígonos, né? Vamos ver. Os ângulos internos de um pentágono formam uma PA de razão 8 graus. Qual o maior ângulo desse pentágono? Galera, a soma dos ângulos internos de um pentágono, de um polígono, aliás, é n-2 vezes 180 graus. Isso é na aula de polígonos, lá em geometria plana, que a gente já viu. Então, calculando a soma dos ângulos internos para n igual a 5, que é um pentágono, 5 menos 2 vezes 180.
3 vezes 180, 540. Então, gente, se é um pentágono, tem 5 números e eles estão em PA, em número ímpar. Como é que eu escrevo, então, os números em PA? X menos 2R, X menos R, X, X mais R e X mais 2R. Lembra da nossa teoriazinha? Então, se os ângulos internos estão em PA e são 5, o do meio sendo ímpar é X, X menos R, X mais R, X menos 2R, X mais 2R. Só que a razão é quanto? 8, porque ele diz na questão, a PA tem razão 8 graus. Então, vamos substituir o R por 8. Aqui vai ficar 16, 2R, né? Aqui vai ficar também 16, 2R. Então, esses números estão em PA. Os ângulos x menos 16, x menos 8, x mais 8 e x mais 16. A soma de todos eles tem que dar os 540, que você acabou de fazer a fórmula comigo, não foi? Ó, não deu 540 aqui? É a soma desses 5 números em PA, ou seja, dos 5 ângulos em PA. Somando tudo, menos 16 corta 16, menos 8 corta 8, fica 5x igual a 540. Então, gente, eu consigo descobrir que um dos ângulos desse pentágono é 108. Se você quiser descobrir os outros, é só substituir aqui, ó. 108 menos 8, 108 menos 16, 108 mais 8 e 108 mais 16. Ok? Ei, Carlos, gostei, viu? Ó. O maior ângulo dele seria x mais 16, então, né? Porque se você achou que x é 108, por exemplo, o maior ângulo seria 108 mais 16, ou seja, 124. Gostei, Carlos. E se agora você precisar calcular a soma dos termos de uma PA? Atenção! Olha aí para essa PA, gente. 2, 5, 8, 11, 14, 17 e 20. Soma aí para mim esses termos. Quando você somar esses números normalmente, você encontra 77. A pergunta é, teria um jeito de fazer a soma sem fazer todos os números somados? Vamos discutir isso. Galera, existirá uma fórmula? Então, para esse caso aí, eu quero que você me diga quantos termos tem essa PA? 7. Quem é o termo médio da PA? 11. Por que 11? Porque eu tenho 3 à esquerda e 3 à direita. Então, o termo médio é 11, eu posso encontrar fazendo a média dos extremos, né? 2, que é o primeiro, mais 20, que é o último, dividido por 2. Então, o termo médio é 11. Se o termo médio é 11, gente, se você multiplicar pelo número de termos, dá o mesmo resultado, 77. Vige, Carlos, entendi. Então, para calcular a soma dos termos de uma PA, eu calculo o termo médio e multiplico pelo número de termos. Perfeito. Mais um exemplo. Olha aí agora. Eu tenho 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 e 23. Galera, quantos termos tem? 8. Vamos calcular o termo médio? 2 mais 23 sobre 2, 12,5. Termo médio vezes 8. Deu 100. Incrível. Mesmo sem a existência real do termo médio, dá certo. Então, em outras palavras, independente que seja número ímpar ou número par, pega o primeiro mais o último, divida por 2, tira a média. E depois multiplique pela quantidade de termos. Dá certo do mesmo jeito. Então, galera, nós podemos desenvolver agora, teoricamente, uma fórmula. A soma dos termos de uma PA é o termo médio, primeiro mais o último dividido por 2, vezes o número de termos. Está aí uma fórmula que será usada muito na aula de hoje. Soma dos termos de uma PA, primeiro mais o último, vezes o número de termos dividido por 2. Gostei, viu, Carlos? Show de bola! E PA de segunda ordem, gente, é uma coisa que pode aparecer e confundir alguns alunos. Então, deixa eu mostrar para você o que seria uma PA de segunda ordem. Considere a sequência. 1, 4, 8, 13, 19 e 26. Tomemos a sequência formada pela diferença deles, porque isso aqui não é uma PA, né? Porque 4 menos 1 é 3, 8 menos 4 é 4, 13 menos 8 é 5, 19 menos 3 é 6. Não é uma PA. Mas a diferença deles é uma PA. Sim, ó. 4 menos 1 é 3, 8 menos 4 é 4, 13 menos 8 é 5, 19 menos 3 é 6. Então, o que é uma PA de segunda ordem? É a sequência formada pela diferença entre os termos de uma PA original, formando uma PA. Ela é denominada PA de segunda ordem. É quando uma sequência tem a diferença entre o segundo e o primeiro é igual entre o terceiro e o segundo,
Não, não é isso. É que quando eu pego essas diferenças, eu formo uma PA. 3, 4, 5, 6, 7. Né? Porque isso aqui forma uma PA chamada de segunda ordem. Entendi, viu, Carlos? Beleza. E aí, galera, existe uma fórmula para calcular a PA de segunda ordem. Eu estou dando um exemplo aqui. Estou pegando aí a PA original 1, 4, 8, 13, 19 e 26. Então, eu quero determinar aqui, gente, um elemento Bn dessa PA aqui. Esse aqui, ó, por exemplo, B6. Então, como é que eu posso determinar esse termo qualquer dessa PA? O Bn, que nesse caso aqui eu estou dizendo que é o B6, vai ser o primeiro mais a soma das diferenças aqui. Como assim, Carlos? Vamos lá. De 1 para 4 é 3, de 4 para 8 é 4, de 8 para 3 é 5, de 13 para 19 é 6 e de 19 para 26 é 7. Então, olha que legal. Esse termo aqui sempre vai ser o primeiro mais a soma dos termos da PA das diferenças dos termos. Observe, se você fizer 1 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 dá 26. Então, em outras palavras, um termo qualquer da PA de segunda ordem é o primeiro mais a soma dos termos da PA das diferenças dos termos. Então, seria B1 mais, aí quem é aqui, ó, quem é o A1? 3, que é o primeiro termo, né, da diferença. Quem é o A5? 7 vezes 5 sobre 2. Então, ficou B1 é 1, mais, vamos lá, primeira diferença 3, última diferença 7, vezes 5 diferenças que tem aqui dividido por 2. Deu 26, tá vendo? Caramba, Carlos! Então, existe uma fórmula para calcular um termo lá na frente de um PA de segunda ordem? Existe. Muito bem. Chegou a hora agora, gente, da gente fazer muitos exercícios de PA. Anote tudo daí da teoria e vamos lá com a beleza dessas flores. Trago para você essa lindíssima questão lá de Londrina, no Paraná. Pontes de treliça são formadas por estrutura de barras, geralmente em forma triangular, com o objetivo de melhor suportar cargas concentradas. Nas figuras a seguir, há uma sequência com 1, 2 e 3 setores triangulares com as respectivas quantidades de barras de mesmo comprimento. Então, no primeiro setor tem 3 barras, no segundo setor tem 5 e no terceiro tem 7. Então, já percebeu que é uma PA. Com 3 termos, você já sabe que é uma PA. Basta garantir que o segundo menos o primeiro seja igual ao terceiro menos o segundo. 5 menos 3 é 2, 7 menos 5 é 2. Perfeito, cara. Observando as figuras em que o número de barras é a função do número de setores triangulares, qual é o número de barras para N setores triangulares? Ou seja, ele quer a PA, gente, onde o número de barras é o AN e o número de setores circulares é o número de termos que eu vou ter. Então, vamos entender melhor o que é que eu estou querendo dizer. O número de barras é dado pela PA, 3, 5, 7. Que vai constituir uma PA que tem primeiro termo 3 e razão 2, ó, porque vai de 2 em 2. E o detalhe vem agora. O número N de setores triangulares vai representar a ordem de cada termo. O primeiro é o número de setores triangulares, que é 1. O segundo são 2 setores triangulares. O terceiro, 3 setores triangulares. Ou seja, a N, que é o número de barras, é igual a 1, que é o número de barras inicial, mais número de setores triangulares, ou número de termos, menos 1 vezes a razão. Então, você criou a fórmula que lhe permite achar o número de barras, que é o AN, em função do número de setores triangulares, ou seja, a ordem dos termos. Substituir aqui, ó, 3 mais distributiva, 2 vezes N, menos 2. 2N mais 1. Então, o número de setores triangulares é 1 mais 2N. Ó, se eu fizer Nzinho 3 vezes 2, 6 mais 1, 7. Achei a fórmula que ele pediu, letra E. Fantástica a questão. Parabéns, Londrina. Questão número 2, de onde é que é? Enem. O ciclo de atividade magnética do Sol tem um período de 11 anos. Então, de 11 em 11, ele fica se repetindo. Já é PA! O início do primeiro ciclo registrado se deu no começo de 1755 e se estendeu até o final de 1765. Desde então, todos os ciclos de atividade magnética do Sol têm sido registrados. No ano de 2101, o Sol estará em que ciclo? Bom, então vamos com muita calma na questão. Perceba que o ano de 1776 corresponde ao primeiro ano do segundo ciclo. Porque veja, se começou em 1755
e terminou no final de 1765, 1766 inicia o segundo ciclo. Então, a minha PA tem primeiro termo 1755, segundo termo 1766 e 2101 é um termo que eu não sei qual é. Então, eu tenho o A1, que é 1755. Tem o AN, que é 2101, embora eu não sei o número de termos, mas eu conheço o último, que é 2101. A razão é 11, vai de 11 em 11, né? Eu quero saber qual é o número de termos, ou seja, o número de ciclos. Então, se eu substituir na expressão do termo geral, AN é o último, 2101. O primeiro é 1755, mais N menos 1 vezes a razão, que é 11. Vamos achar o N, o número de ciclos. Então, lá vou eu, substituindo, 201 é igual a 1755 mais N menos 1 vezes 11. Distributivo aqui, 11N menos 11. A diferença 201 menos 1755, gente, dá 346. Passo o menos 11 para lá, mais 11, igual a 11N. Então, 11N é 357. N é aproximadamente 32,45. Então, o aluno fica pensando, e agora? Vai ser o 32º ou o 33º? Galera, vamos analisar aqui. O 32º ciclo vai iniciar em que ano? Se eu substituir o A32 e faço as contas, dá 2096. O 33º será 11 anos depois, 2107. Então eu pergunto a você, o ano de 2101 ainda não chegou no 33º, ele faz parte do 32º. Galera, o ano de 2101 só seria o 33º se tivesse dado mais de 33 aí. Como deu 32,45, ele está dentro do 32º ciclo. Prova é que deu o ano de quanto? 2096. Estando, portanto, 2101 dentro do 32º ciclo, que começa em 2096 e vai até 2107. Perfeito. Alternativa A, 32. Gostei, viu, Carlos? Obra-prima, viu, gente? Essa questão do Enem, questão muito bem elaborada, parabéns. Sob a orientação de um mestre de obras, João e Pedro trabalham na reforma de um edifício. João efetuou reparos na parte hidráulica dos andares 1, 3, 5 e 7, e assim sucessivamente, de 2 em 2 andares. Pedro trabalhou na parte elétrica dos andares 1, 4, 7 e 10, e assim sucessivamente, como você está vendo, de 3 em 3. Coincidentemente, terminaram seus trabalhos no último andar, que eu não sei qual é. Na conclusão da reforma, o mestre de obras informou em seu relatório o número de andares do edifício. Sabe-se que ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares, foram realizados reparos nas partes hidráulica e elétrica por João e Pedro. Qual é o número de andares desse edifício? Vamos respirar um pouquinho, né, gente? Então, vamos lá. João começa de 2 em 2, começando por 1. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. E aí vai. E Pedro é de 3 em 3, começando por 1. 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19. Galera, como eles fazem reparo em 20 andares coincidentes, quais são os andares comuns a João e Pedro? Vamos olhar? 1, depois 7, depois 13, depois 19 e assim se vai. Ou seja, os andares comuns a João e Pedro também formam uma PA, de razão 6, né? Nessa PA eu tenho o primeiro termo, que é 1, eu tenho a razão, que é 6, e eu sei o número de termos, que é 20, porque ele diz que houve coincidência em 20 andares. Olha o que diz o enunciado. Sabe-se que ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares, foram realizados reparos nas partes hidráulica e elétrica. Se é em 20 andares, essa PA tem 20 termos. Então, está aí a nossa PA. Primeiro, sétimo, 13º, 19º. Eu não sei quem é o 25º, mas eu sei que são 20. Vamos calcular o termo geral. A 20 é igual a 1 mais N menos 1 vezes R, né? Ó, 20 menos 1 está aqui e a razão é 6, que é de 6 em 6. Então, o 20º encontro vai ser 1 mais 20 menos 1 é 19 vezes 6, 114. Então, o 20º encontro definiu o andar de número 115. Parabéns ao Enem, letra D de dado. Show de bola, gente. Questão muito interessante, viu, da PUC Paraná.
Um consumidor, ao adquirir um automóvel, assumiu um empréstimo no valor total de R$42 mil, já somado juros e encargos. Esse valor foi pago em 20 parcelas, formando uma progressão aritmética decrescente, razão negativa. Dado que na segunda prestação foi pago R$3.800, qual é a razão? Então, observe, gente, que eu tenho o valor total do empréstimo, que é a soma de todas as parcelas, 42 mil. Tenho a segunda parcela e tenho o número de parcelas. Ele quer saber a razão. Bom, a minha PA tem, então, o A1, que eu não conheço, o A2, que é 3.800, e tem a soma, que é 42 mil. Se está falando em soma, vamos à fórmula da soma. A fórmula da soma me diz que é o primeiro mais o último, vezes o número de termos dividido por 2. Só que tem um detalhe. Eu não tenho o primeiro nem o último, mas eu tenho o segundo. Lembra que tem uma propriedade que diz que o primeiro mais o último também é igual ao segundo mais o penúltimo? Oxe, por que você vai fazer isso? Porque como eu não tenho o primeiro, gente, eu vou substituir pelo segundo que eu já tenho. Ou seja, a fórmula da soma, o primeiro mais o último, também poderia ser o segundo mais o penúltimo, vezes 20 sobre 2. Beleza, vamos substituir então. Quem é a soma? 42 mil. O segundo eu tenho, 3.800. O A19 eu também não tenho, mas é a única incógnita que vai ficar, né? O número de parcelas é 20 dividido por 2. Então aqui, gente, eu dividi 20 por 2, deu 10. Ó. Então vai ficar 3.800 mais A19. Esse 10 passa dividindo 42 mil, fica 4.200. O A19, então, vai ser 4.200 menos 3.800, dá 400. Tem o segundo, tem o 19º, tem o número de termos. Posso calcular a razão. Olha só, A19 é igual a A2 mais o que está dentro do parênteses? A diferença dos índices, lembram? O 19º é o segundo mais 17 pulos, porque do segundo para o 19º dá 17 pulos. Então, 400, que é o 19º, é igual ao segundo, que é 3.800, mais 17R. Passa 3.800 para lá, dá negativo, né? Menos 3.400 é igual a 17R. Passa 17 dividindo. Como é uma PA decrescente, a razão é negativa, menos 200. Se ligue no detalhe muito interessante, que o primeiro mais o último é igual ao segundo mais o penúltimo. Tá bom? Caro, que questão massa, então, letra B de bola. Vamos à questão número 5, questão da UERJ. O que é que essa questão nos ensina? Um fisioterapeuta elaborou o seguinte plano de treinos diários para o condicionamento de um maratonista que se recupera de uma contusão. No primeiro dia ele corre 6 km e nos dias seguintes sempre 2 km a mais em relação ao dia anterior. O último dia de treino será aquele em que ele corre 42 km. Preste atenção, esse 42 km não é a soma. É o último dia que ele está correndo. Ele começa com 6, aí vai aumentando de 2 em 2, de modo que no último dia o número foi 42 km. O total percorrido pelo atleta nesse treinamento, do primeiro até o último dia, foi. Agora ele está querendo o total que ele percorreu. Então vamos com muita calma. De acordo com o enunciado, a minha PA é assim. O primeiro é 6, aí vai somando de 2 em 2, né? O segundo é 8, o terceiro é 10 e o último, que eu não sei qual a posição do termo, mas eu sei quem é o último, é 42. Observe que eu consigo calcular N, é a única incógnita no termo geral. A N, que é o último, que eu não sei que posição é, mas eu sei o valor dele, que é 42, é igual o que eu percorri no primeiro dia, que é 6, mais N menos 1 vezes a razão, que é 2. Passo 6 para lá, 42 menos 6 é igual ao distributivo, N vezes 2 é 2N, menos 1 vezes 2 é menos 2. 42 menos 6 é igual a 2N menos 2. Se a mula é igual ao jumento, 2N menos 2 é igual a, quanto é essa diferença? 36. Passa menos 2 para lá, 38. Então, gente, foi no 19º dia que ele correu 42 quilômetros. Então, agora eu tenho condições de calcular a distância total percorrida, que é a soma. Eu tenho quanto eu andei no primeiro dia, tenho quanto andou no último dia e tenho quantos termos tem essa PA, que é o número de dias. Então, a fórmula da soma é só jogar, né? Primeiro termo, que é 6, último termo é 42 e o número de termos são 19 dias, que é 19, né? Então, 6 mais 42 dá 48, vezes 19 sobre 2. Divido 48 por 2 dá 24, vezes 19, 456 quilômetros, né, gente? Letra C.
E, cara, gostei, viu? Mais uma do Enem, questão número 6. Carlos, diz aí como é que a gente vai fazer essa questão 6 do Enem. As projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021 em uma determinada região produtora apontam para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas, que será produzida nos primeiros anos desse período, de acordo com essa projeção. Então tá aí, o ano 2012 é 50,25, 2013 51,50 e aí vai até que 2015 é 54. A quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzida de 2012 até 2021 é... Bom, essa quantidade total eu acredito que seja a soma, mas me diga, isso é uma PA? Deixa eu ver se é. Volta aí, cara. A diferença entre 51,50 e 50,25 é 1,25. Entre 52,75 e 51,50 é 1,25. E entre 54 e 52,70 é 1,25. É uma PA. Beleza. E como é que eu vou calcular essa soma? Então, bora. Como as quantidades de arroz aumentam sempre do mesmo valor, que é 1,25 toneladas, acabamos de ver, teremos uma PA de razão 1,25. O primeiro termo será em 2012, que é 50,25, e o último termo é em 2021, que é o que ele quer, que é o A10. Calma. Carlos, 2021 não é a 9 não? Faz aqui comigo. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Décimo, viu? Cuidado. Então, o décimo termo, que seria a produção no ano de 2021, é o primeiro, mais número de termos que são 10, 2012 para 2021, cuidado, são 10, confere aí nos dedos. 9 vezes 1,25. 9 vezes 1,25 dá 11,25. Somando com 50,25, no último ano, 2021, eu tinha 61,50. Então, agora eu vou fazer a soma. Se no primeiro ano é 51,25 e no último ano, que é o A10, é 61,50, vamos calcular a fórmula da soma. Primeiro, 50,25. Último, 61,50. Número de termos, que são 10 anos, 10 contagens dividido por 2. A soma disso aqui dá 111,75 vezes 10 sobre 2. Fez a continha, dá 558,75. Belíssima questão do Enem, letra D de dado. Sétima questão, Rio de Janeiro. Nunca que o oriental famoso por sua inabalável paciência deseja bater o recorde mundial de construção de castelo de cartas. Ele vai montar um castelo na forma de um prisma triangular, no qual cada par de cartas inclinadas que se tocam deve estar apoiada em uma carta horizontal, excetuando-se as cartas da base, que estão apoiadas em uma mesa. A figura a seguir apresenta um castelo que está de acordo com a questão. Observe que no primeiro nível não tem as cartas da base. E depois tem o segundo nível e o terceiro nível. Muito bem, cara. Nunca quer construir um castelo com 40 níveis. O número de cartas que ele vai utilizar é questão de soma, né? Porque você vai somar as cartas do primeiro com o segundo com o terceiro. O detalhe dessa questão, gente, é identificar corretamente qual é a PA. Como as cartas da base como na base elas não têm carta embaixo, a sua PA também não pode ter carta embaixo aqui em cima. Então, explicando melhor. O seu A1 é só 2 cartas, porque essa de baixo não pode fazer parte da PA, como as últimas não fazem. Então, no primeiro nível eu tenho 2 cartas. No segundo nível, atenção, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 cartas. No terceiro nível eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um aqui que está deitado e outro aqui que faz 8. Me diga, 2, 5 e 8. Forma uma PA? Forma de 3 em 3. Então, as cartas da base contarão para o próximo termo. Aquilo que a gente falou, né? Então, a razão é 3. Então, agora eu já tenho o A1, que é 2, o número de termos, que é 40 níveis, e a razão, que é 3. Vamos descobrir, gente, quantas cartas tem no último nível, porque tendo o número de cartas do último nível, eu posso jogar na fórmula da soma, né? Isso, cara, vamos fazer isso. Achando o número de cartas do 40º nível. É o número de cartas do primeiro, mais o número de termos menos 1 vezes a razão. O primeiro nível tem 2 cartas. Aqui dá 39, ao subtrair, vezes 3. 39 vezes 3 é 117, gente. Com 2, 119. O que é 119? É o número de cartas do último nível.
Então agora eu posso usar a fórmula da soma. Número de cartas do primeiro nível, mais número de cartas do último nível, que é o A40, vezes o número de níveis, que é 40, dividido por 2. 2 mais 119 é 121, vezes 40 sobre 2. Vamos dividir 40 por 2, que dá 20. Multipliquei por 121, 2.420 cartas. Que questão linda, letra R. Universidade Federal de Goiás, obra-prima. Em uma gincana, 20 caixinhas estão distribuídas ao longo de uma pista retilínea, distante 4 metros uma da outra. Um competidor que se encontra a 5 metros da primeira caixinha, conforme a figura a seguir, deve correr até esta primeira caixinha, pegar um objeto e retornar ao local de partida. Em seguida, ele vai até a segunda caixinha, retira um objeto e retorna ao ponto de partida. E assim sucessivamente, até a última caixinha, que é a 20ª. Está aí o desenho, né? Ele deu a distância de onde ele está para a primeira caixinha e depois deu as distâncias entre as caixinhas. O que ele quer na questão? A distância que esse competidor deverá percorrer para realizar a prova. Então, ele quer a distância total. Então, para a gente matar a questão, tenha muito cuidado. Na primeira caixinha, o que é que ele vai fazer, gente? Eu vou só voltar aqui, ó. Ele está a 5 metros da primeira caixinha e entre as caixinhas tem 4 metros, né? Observe que aqui tem 9, né? Da primeira para a segunda caixinha é 4, então do competidor até a segunda caixinha são 9. E do competidor até a terceira caixinha são 13. Observe como isso será importante. Ó, as distâncias percorridas em cada etapa é o dobro da distância. Porque veja, não tinha 5? 5 mais 5 faz 10. Aqui não era 9? 9 mais 9 faz 18. Aqui não era 13? 13 mais 13 faz 26. Eu pergunto a você, isso é uma PA? É, porque a diferença dá sempre a mesma, que é 8. Então agora lá vamos nós. Ó. Teremos uma PA de primeiro termo 10, razão 8. E a PA é essa, 10, 18, 26. Ou seja, gente, o que ele vai e volta é a distância até a primeira caixa e voltar. Aqui, 18. 5 mais 4, 9 mais 9, até a segunda caixa e voltar. E aqui, 26. Então, eu preciso agora calcular a soma até a 20ª caixinha. Mas eu preciso do A20, né? Como é que eu calculo o A20? Parabéns! Primeiro, mais 20 menos 1 vezes a razão. Então, lá vou eu. A 20 vai ser 10 mais isso aqui dá 19 vezes a razão, que é 8. 10 mais 152, 19 vezes 8. Então, gente, para ir até a 20ª caixinha e voltar, ele percorre 162 metros. A soma de tudo vai ser primeira caixinha e voltar deu 10, mais última caixinha e voltar deu 162, vezes 20 sobre 2. Isso aqui dá 172. 20 sobre 2 é 10, né? 172 vezes 10, 1.720 metros, tá, gente? Que cartas, né? Aqui é metros, 1.720 metros, portanto, letra A. Ei, Carlos, show de bola, viu, Carlos? Essas questões, muito boa mesmo, as questões, estou entendendo, estou achando massa essa aula de PA. 9ª questão, gente, maravilhosa, parabéns a essa questão, muito bem elaborada. Uma campanha entre microempresas para ajudar o Hospital do Câncer arrecadou R$ 16.500. A primeira microempresa, a menor entre elas, doa a quantia de 350. A segunda, R$ 50 a mais que a primeira. E assim sucessivamente. Quantas microempresas participaram dessa campanha? Gente, se foi arrecadado 16.500, isso é a soma total. Eu tenho o que foi dado pela primeira empresa e tenho a razão. O que é que ele quer? Ele quer o número de empresas que participou. Então, vamos ver os dados da questão. Primeira empresa, R$ 350. A razão é 50, porque vai doando de 50 em 50. E ele deu a soma. Então, observe, gente, que ele está querendo um número de termos. Então, olha só. O meu ponto de partida, gente, é o seguinte. Eu vou ver qual seria o AN, né? Qual seria o valor dado pela última empresa. Então, o AN vai ser, quem é o A1? 350. O número de termos eu não tenho. N-1, quem é a razão? 50. Desenvolvendo, 350 mais N vezes 50, 50N, menos 1 vezes 50, menos 50.
350 menos 50 dá 300 mais 50n. Então, observe. Eu não sei quem é o AN, mas eu consigo escrever ele em função de n. E isso é decisivo quando eu boto na fórmula da soma. A1 é 350. O AN, acabei de descobrir que é 300 mais 50n. A soma dá 16.500 e vai ficar n. Observe, gente, que eu não poderia começar pela fórmula da soma porque eu tinha duas incógnitas, AN e n. Agora vai ficar só uma, porque eu consegui escrever o AN em função de n lá pelo termo geral, tá bom? Toda questão que ele dá a soma dos termos e pede o número de termos, provavelmente a saída é desse jeito aí. Começando pelo AN, depois jogando na fórmula da soma. Então, 16.500 é igual, quem é o A1? 350. Quem é o AN? 300 mais 50n, vezes n sobre 2. Vou passar o 2 multiplicando, 16.500 vezes 2 é igual a 650 mais 50n vezes n. É o que você está pensando mesmo, gente, equação de segundo grau. 33.000 é igual, distributiva, 650n mais 50n ao quadrado. Está aqui a nossa equação de segundo grau, vamos ajeitar aqui, né, gente? 50n ao quadrado mais 650n é 33.000. Vou passar o 33 para o primeiro membro e, como não é y de vértice, eu posso simplificar, né? Dividindo tudo por 50. n ao quadrado mais 13n menos 660 igual a zero. Gente, precisamos resolver essa equação do segundo grau. Carlos, como é que eu resolvo a equação do segundo grau? Vamos recordar, né, gente? O A é 1, o B é 13 e o C é menos 660. Delta, B ao quadrado menos 4ac. O B é 13, 13 ao quadrado menos 4 vezes 1 menos 660. Então, isso me dá 169 mais, multiplicou 2,640. O meu delta dá 169 mais 2,640, 2,809. Parou, cara. Delta é 2,809. E agora? Bom, vamos calcular as raízes. Menos 13, mais ou menos. Raiz de 2,809 dividido por 2 vezes 1. A pergunta é, eu estou sem calculadora na hora da prova. Como é que danado eu vou fazer a raiz de 2,809? Você pode fatorar ou pode usar a seguinte estratégia. A gente já mostrou isso em aulas passadas. 50 ao quadrado é 2.500, né? Porque 5 vezes 5 é 25. E 60 ao quadrado é 3.600. Então, você percebe que 2.809 está entre 2.500 e 3.600. Então, o número que ao quadrado esteja entre 2.500 e 3.600 é 53. Sabe por quê? Se terminou em 9, vá para a tabuada. Na tabuada, qual é o número que multiplicado por ele mesmo termina em 9? É o 3. 3 ao quadrado é 9. Então, conclusão, gente, usando a estratégia da tabuada, a raiz de 2.809 é 53. Então, lá vou eu. Menos 13 mais 53 sobre 2. Uma das raízes vai ser 20, porque dá 40 sobre 2. E a outra raiz é negativa. Não tem interessante dizer que o número de termos, o número de empresas é negativo. Então, foram 20 empresas que doaram. Questão lindíssima, letra D de dado. Questão número 10, ESPM. Vamos lá comigo, Carlos. O que é que diz a questão 10? Dois irmãos começaram juntos a guardar dinheiro para uma viagem. Um deles guardou R$50 por mês e o outro começou com R$5 no primeiro mês, depois R$10 no segundo mês, 15 no terceiro e assim por diante, sempre aumentando R$5 em relação ao mês anterior. Ao final de um certo número de meses, os dois tinham guardado exatamente a mesma quantia. Esse número de meses corresponde a... Galera, pouco mais de 1 ano e meio e por aí vai as alternativas. Então, para fazer a questão, vamos com calma. O irmão A sempre guarda 50, 50, 50, 50. Então, ao final de N meses, ele vai ter 50 vezes N, né? Isso, porque é 50, 50, 50, 50, 50 vezes N. Para o irmão B, gente, ele começou com 5, depois ficou 10, depois ficou 15. Ele tem uma PA de razão 5, né? O N, para saber quanto é que ele vai ter no último mês, a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. O primeiro é 5, a razão é 5. Então, vai ficar 5 mais distributiva, 5n menos 5, corta menos 5 com 5. No último mês, ele vai ter 5 vezes n. Carlos, total que ele vai acumular vai ser quanto, então? A1 mais a n vezes n sobre 2. Começou com 5,
No último mês ele vai ter 5n, que eu não sei quantos meses são, vezes n sobre 2. Distributiva, né, gente? 5 vezes n é 5n, 5n vezes n é 5n ao quadrado. Então, isso aqui é a soma do segundo irmão. O que a questão quer, gente? Que eles tenham o mesmo valor guardado. O primeiro irmão é 50 vezes n e o segundo irmão é 5n mais 5n ao quadrado sobre 2. Vamos passar 2 para o outro lado, 100n. 5n ao quadrado mais 5n, esse 100n vem negativo. Posso facilitar a minha vida. 5n menos 100n dá menos 95n. Gente, eu poderia resolver por Bhaskara, mas o melhor jeito é colocar n em evidência, né? 5n ao quadrado por n dá 5n, menos 95n por n dá menos 95. Então, ou n é zero, porque se o produto de duas coisas dá zero, ou n é zero, ou 5n menos 95 é zero. Daqui eu tiro 5n é 95, n é 95 por 5, 19 meses. Então, gente, eles vão ter juntado a mesma quantia após 19 meses. Pouco mais de 1 ano e meio, né? Porque 19 meses, 12 meses, que é 1 ano, mais 7 meses. Pelas alternativas é A. E aí, cara, questãozinha que complicou um pouco. Questão número 11 do Enem, muito parecida com a questão número 9, né? Enem. Para um principiante em corrida, foi estipulado o seguinte plano de treinamento diário. Correr 300 metros no primeiro dia e aumentar sempre 200 metros por dia a partir do segundo. Para compatibilizar seu rendimento, ele vai utilizar um chip preso ao seu tênis para medir a distância percorrida nos treinos. Considere que esse chip armazene em sua memória, no máximo, 9,5 km de corrida. Então, gente, isso aqui é a armazenagem total do que ele caminhou e correu, caminhou. Só que 9,5 km, como aqui está em metro, eu vou ter que transformar para metro, né, gente? Devendo ser colocado no momento do início do treino e descartado após esgotar o espaço para a reserva. Se esse atleta utilizar o chip desde o primeiro dia de treinamento, por quantos dias consecutivos esse chip poderá armazenar a quilometragem deste plano de treinamento diário? Galera, lembre que aquele 9.500 é a soma, porque ele vai somando dia após dia, né? Então, vamos aos dados. De acordo com o enunciado, a gente tem uma PA que tem razão 200. Por quê? Porque ele anda 300 no primeiro dia e sempre vai aumentando 200, 200, 200, 200, né? E cada termo da PA vai representar a distância percorrida por dia. Qual a distância percorrida no dia N? O AN. Lembra que quando ele dá soma, a gente tem que achar o AN primeiro? O AN em função de N, aquela lá dos hospitais. Então, o AN vai ser o primeiro, que é 300, mais N menos 1 vezes 200. Distributiva aqui, 200N menos 200. 300 menos 200 dá 100, mais 200N. Então, gente, o que é isso aqui? É o que ele andou no último dia. Eu tenho a soma, né, gente? A soma é 9.500. Na realidade, ela tem que ser menor ou igual a 9.500, né? Acompanhe comigo, ó. Perceba que a distância total que o chip resista é a soma dos termos da PA, a distância percorrida a cada dia, que deve ser inferior a 9,5 km. Inferior porque senão o chip deixa de armazenar. Ou seja, a soma dos termos deve ser menor que 9.500. Então, tem o A1, que é 300, o AN em função do N, e a soma menor ou igual a 9.500. Vamos achar o número de termos na fórmula da soma. Fórmula da soma, o primeiro é 300. O AN, já coloquei em função de N, 100 mais 200 vezes N. Vezes N sobre 2 é menor ou igual a 9.500. Vamos desenvolver aqui. 300 com 100 é 400 mais 200N vezes N. O 2 passou para lá, ficou 19.000, viu, gente? Distributiva. 400 vezes N, 400N. 200N vezes N, 200N ao quadrado. Menor ou igual a 19.000. Então, fica 200N ao quadrado mais 400N, passa 19.000 para lá, menos 19.000. Isso tem que ser menor ou igual a zero, gente. Vou simplificar por 200 para facilitar, igual ao do hospital. N ao quadrado mais 2N menos 95 menor ou igual a zero. Você teria que achar as raízes aí, gente. Resolvendo, vamos calcular o delta. B ao quadrado menos 4AC. B é 2... A é 1, C é menos 95. Lá vou eu. 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 95. Então, delta dá 4 mais, menos com menos, mais 380, 384. Resolvi fatorar aqui, tá, gente? Resolvi fatorar, porque não vai ter uma raiz exata. Então, fatorando, gente, isso dá por 2, 192, por 2, por aí vai.
Isso dá 2 à sexta vezes 2 vezes 3. Ou 2 à sexta vezes 6. Aí olha o detalhe. Menos B, B é 2, menos 2, mais ou menos raiz de 384, que não é exata, olha que legal. Então, não poderia usar a mesma estratégia lá do hospital, dividido por 2. Então, menos 2, mais ou menos, raiz de 2 à sexta vezes 6, dividido por 2. Galera, isso aqui eu aprendi que quando eu tiro de dentro, o índice tem que ser par, por causa do índice par aqui, da raiz quadrada. 6 dividido por 2 é 3. Então, sai 2 ao cubo, sai 8. Então, ficou menos 2, mais ou menos 8 raiz de 6 sobre 2. As duas possibilidades para o x. Vou simplificar tudo por 2 aqui, tá, gente? Se eu simplificar por 2, vai ficar menos 1 mais ou menos 4 raiz de 6. Então, ó, eu posso simplificar tudo por 2. Galera, nesse momento, o aluno teria que saber que a raiz de 6 é aproximadamente 2,45, tá? Então, as possibilidades são menos 1 mais 4 vezes 2,45, que daria 8,8. E a outra possibilidade é negativa, não interessa. Então, gente, as raízes são 8,8 menos 10,8. Como é uma inequação de segundo grau, o sinal de n ao quadrado fica do lado de fora positivo e o sinal contrário negativo. Como ele quer os valores menores, eu teria que ter, gente, valores entre menos 10,8 e 8,8. Ou seja, o máximo é 8, porque eu não consigo ter o 9º dia. Então, o chip só armazena até o 8º dia, questão do Enem. Eu trouxe para você o cálculo na munheca, digamos assim. No primeiro dia, 300, no segundo dia, 500, já deu 800. No terceiro dia, sempre somando 200 e 200, dá 1.500. Quando você chegar no 8º dia, gente, dá 8.600. Mas observe que no 9º superaria 9.500. Seria uma outra maneira de fazer. Então, no máximo 8 dias, porque o 9º passaria de 9.500. Muito bem, Carlos. Questão número 12, Goiás, muito bem bolada. Deseja-se pintar com tintas de cores preta e amarela, alternadamente, um disco no qual estão marcados círculos de mesmo centro, cujos raios estão em PA de razão 1 metro. Pinta-se no primeiro dia o círculo central do disco, que tem raio 1 metro, usando meio litro de tinta preta. Nos dias seguintes, pinta-se a região delimitada pela circunferência, seguinte ao círculo pintado no dia anterior. Sacou até aí? Muito bem. Se a tinta usada, não importando a cor, tem sempre o mesmo rendimento, qual é a quantidade total de tinta amarela gasta até o 21º dia? É uma questão de soma, mas vamos devagar com a questão. No primeiro dia, gente, eu uso tinta preta. E ele diz que o raio é 1 metro. Como é que eu calculo a área desse círculo aí? πr ao quadrado. O raio é 1 ao quadrado, π metros quadrados. E ele diz na questão que π metros quadrados corresponde a meio litro. Cada π metros quadrados é meio litro de tinta. Ok. Vamos ao segundo dia com um detalhe muito interessante. O segundo dia eu pinto de amarelo. Então, o raio do novo círculo tem 2 metros e o que eu vou gastar de tinta amarela, atenção, é a diferença entre a área do círculo de raio 2 metros e o círculo preto de raio 1 metro. Faz a diferença. π vezes 2 ao quadrado menos π vezes 1 ao quadrado, 4π menos π, 3π metros quadrados. Como cada π metros quadrados é meio litro, 3π, 3 vezes meio litro, dá 1,5 litros. Entendi? É o que eu gasto de tinta amarela no segundo dia. Terceiro dia eu vou pintar de preto, tá? E quanto é que eu vou gastar de preto no terceiro dia? É o círculo de raio 3 metros, menos o círculo que já está pintado, que tem raio 2 metros. Cuidado! π vezes 3 ao quadrado, menos π vezes 2 ao quadrado. Aqui dá 9π menos 4π, 5π metros quadrados. Terceiro dia, estou usando de amarelo 5 vezes meio litro. Cada π é meio litro, 2,5 litros. Entendi, cara. Quarto dia, preto. Quarto dia, amarelo, desculpe. Quarto dia, amarelo, foi mal. Então, o amarelo agora tem raio 4 metros. Então, para descobrir quanto é que eu vou gastar de amarelo, no quarto dia, é fazer a diferença entre o círculo de raio 4 metros e o círculo de raio 3 metros. π vezes 4 ao quadrado menos π vezes 3 ao quadrado. Se você me perguntar por quê, gente, porque o círculo de raio 3 metros já está pintado. Eu vou pintar só essa periferia aqui, né? Daria 7π metros quadrados, como cada π é meio litro, 7 vezes meio litro, 3,5 litros.
Cara, você percebeu que nos dias pares a tinta que eu uso é amarela, né? Fazendo um resumo da questão, primeiro dia meio litro, tinta preta. Segundo dia, 1,5 litros, tinta amarela. Terceiro dia, 2,5 litros, tinta preta. Quarto dia, 3,5 litros, amarela. A quantidade de tinta amarela, gente, vai formar uma PA, que tem primeiro termo 1,5 litros e segundo termo 3,5 litros. A diferença entre 1,5 e 3,5 dá 2 litros. Essa é a razão. Então, como ele quer até o 21º dia de tinta amarela, eu vou usar tinta amarela no segundo, quarto, sexto, oitavo, 12º, 14º, 16º, 18º e 20º. Eu vou usar em 10 dias a tinta amarela. Então, o meu A10, considerando a PA só das amarelas, vai ser A1, que é 1,5. 10 dias, né? Que é do segundo ao 20º, os pares, menos 1 vezes a razão, que é 2. 9 vezes 2 é 18. 18 com 1,5 dá 19,5. Então, gente, eu gastaria de tinta amarela no 20º dia 19,5 litros. Como ele quer o total de tinta amarela do segundo ao 20º dia, mas professor, ele está pedindo após 21 dias. É porque 21 é preto, não interessa. Ah, entendi. Então, A1 é 1,5, A10 é 19,5, número de dias é 10 dividido por 2. Fazendo a continha aqui, gente, vai dar 21 vezes 10, 210 por 2, 105 litros. Portanto, letra B de bola. Que questão magnífica. Santa Catarina agora, uma famosa rede de supermercados, resolve fazer uma grande promoção de determinado produto. Para tanto, resolve organizar os produtos de maneira a formar pilhas em uma sequência, conforme indica a figura a seguir. Cada cubo na figura corresponde a um produto. Então, no primeiro dia, uma caixa, no segundo, 3, no terceiro, 6, no quarto, 10. Gente, isso não é uma PA, pelo menos de primeira ordem, porque a diferença entre 3 menos 1 é 2, 6 menos 3 é 3 e 10 menos 6 é 4. Mas ela é uma de segunda ordem, conforme a teoria. O que é que ele quer? Pretende-se continuar construindo a sequência até a 24ª pilha de produtos. Quantos produtos serão necessários para formar a última pilha? Galera, preste atenção. A minha PA é uma PA de segunda ordem que começa com 1 na primeira, 3 na segunda, 6 na terceira, 10 na quarta, 15 na quinta e no B24 eu não sei quantos tem. O detalhe importante dessa questão é que para resolver eu observo que o segundo termo é sempre o primeiro mais a diferença dos termos aqui. O terceiro, atenção, o terceiro é o primeiro mais a soma das diferenças. Observe, 1 mais 2 mais 3 dá 6. O quarto termo é o primeiro mais a soma das diferenças do primeiro ao quarto. 1 mais 2 mais 3 mais 4 dá 10. Então, o B24 vai ser o primeiro mais a soma das diferenças do primeiro até o 24º. O detalhe, gente, é que só tem 23 diferenças entre o primeiro e o 24º. Então, acompanhe comigo. Note que as diferenças é uma PA de 23 termos, de segunda ordem. Começando por 2, depois vem 3, depois vem 4, depois vem 5. Até o último termo, A3 aqui, que é 24. Né? Porque se você vai 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai ser o 24, né? Quando chegar em 23 termos, que é sempre um a mais. O primeiro é 2, o segundo é 3, o terceiro é 4, e aí vai. Então, para achar o 24º termo, basta somar o primeiro, que é B1, mais a soma desses 23 termos da PA aqui, ó. Onde o A1 é 2, o último é 24, tem 23 termos, dividido por 2. Isso aqui, 2 mais 24 é 26, gente. Aqui é 23, dividido por 2. 26 dividido por 2 é 13. 13 vezes 23, mais 1. Ou seja, gente, no 24º dia, a gente terá, aliás, na 24ª pilha, a gente terá 300 caixas lá, portanto, letra D. Cuidado com questões de PA de segunda ordem, sempre usa a estratégia de pegar o primeiro e a soma das diferenças até o termo que você quer. Gostou da nossa aula de PA, gente? Ao longo de 1 hora aprendemos tudo de progressão aritmética. Nossa próxima aula é a geométrica. Abração!